Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Finalmente terçou, hoje feriado aqui no Rio de Janeiro, mas conforme combinamos, estou aqui para que a gente faça uma grande lista de exercícios de literatura colonial aqui no Brasil. É isso mesmo. Nas últimas 3 semanas, e eu já vou começar resgatando aqui o nosso conhecimento cultural e literário, nas últimas 3 semanas fizemos uma pegada de os 3 primeiros movimentos de literatura aqui no Brasil. Falamos sobre quinhentismo, falamos sobre barroco e falamos sobre arcadismo. Na nossa aula de hoje, como o spoiler já está aqui para você, será uma aula de revisão em que a gente vai relembrar os pressupostos desses 3 movimentos literários e, claro, cair dentro de questões modelo Enem, para a gente ver como que o Exame Nacional do Ensino Médio aborda esses assuntos na sua prova de linguagens. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, uma aula preparada com muito amor, com muito afeto, para você lacrar no Enem. Vamos começar, que hoje eu separei 7 questões, para que a gente possa ver com bastante eficácia como que o Exame Nacional do Exame Médio, o Exame Nacional do Ensino Médio aborda essas questões de quinhentismo, barroco e arcadismo na sua prova de linguagens. Vamos começar então relembrando o que vem a ser o quinhentismo. Essa aula tivemos há 3 semanas. Então hoje, evidentemente, a gente vai relembrar quais são os princípios básicos, os princípios fundamentais desse movimento literário, histórico-literário, e em seguida a gente vai para as questõezinhas, beleza? Bom, a gente vem conversado como estudar uma escola literária mudou, né, de acordo com o tempo. Eu lembro que quando eu estava no meu ensino médio, quando eu fiz a minha 3ª série do ensino médio, me preparando, né, não só para o Enem, mas também para os vestibulares isolados, a minha aula de literatura era muito legal, eu amava a minha professora. Inclusive, ela foi uma inspiração, né, para que eu fizesse a faculdade de letras. Acho que ela foi decisiva ali no meu processo. E a aula dela era uma aula completamente reflexiva. A gente saía um pouco da caixinha, né, porque ela não se resumia apenas a características de escolas literárias. Isso eu via na apostila, isso eu via no livro, né, como se fossem tópicos e todos os autores, todos os escritores seguiam exatamente aquilo ali à risca. A partir das minhas aulas com a minha querida Cláudia Marques, né, que foi a minha professora que realmente, assim, abriu os horizontes, abriu a minha vida, né, basicamente acadêmica, eu comecei a perceber que a literatura vai muito além. E hoje o Enem, ele reproduz um pouco esse aspecto, né? Dificilmente você vai encontrar uma questão que vai pedir para você assinalar uma característica de uma escola literária. Isso ainda é muito a pegada de bancas militares. Se você for fazer algum concurso militar, algum outro concurso público que não seja o Enem, você vai ver questão ainda muito tradicional, né? Assinale a alternativa que corresponde a uma característica do arcadismo. E às vezes nem texto tem.
Às vezes nem o poema Arcade está ali para você analisar. Olha que loucura, né? Então você tem ali a questão curta, grossa, seca, em que faz uma pergunta direta, de fato objetiva, e você tem que marcar a opção correta. Ou seja, associando literatura a uma certa decoreba. A gente entende que o Enem, ele tem um processo muito mais interdisciplinar e sociocultural, em que a literatura vai servir, primeiro, como fonte de repertório sociocultural para a tua redação, e a gente já está vendo, né, que há bastante tempo, nesses 3 movimentos literários, a gente vem fazendo essa ponte de movimento literário, repertório para redação, mas que principalmente a questão da prova de linguagens que você vai gabaritar, eu tenho certeza disso, né? A gente vai fazer de tudo, a gente vai te dar todos os insumos, né? Um caminho, uma trilha, um itinerário para que você consiga fazer essa prova com mais facilidade, para que a sua TRI seja lá no alto. E, evidentemente, a gente percebe essa pegada mais reflexiva da literatura. Por isso que a gente combinou de não ficar apenas decorando características de escolas literárias, mas sim refletindo, principalmente a história daquele período, que vai, obviamente, respingar nos textos da literatura. Beleza? Então, eu combinei com você o seguinte: todas as vezes que a gente falar de um movimento literário, associe esse movimento literário a uma imagem. Lembra dessa dica? E aí chegamos à conclusão de que o quinhentismo tem esse nome por conta do ano de 1500, ou seja, o início da colonização portuguesa em solo brasileiro. Perde aquela mania de falar descobrimento, né? Descobrimento a gente já sabe que é um termo bastante problemático, inclusive bastante ingênuo para um processo de colonização como foi aqui no Brasil. Beleza? Fato é que esse quinhentismo ele se divide em 2 modalidades. Lembram disso? De um lado eu tenho a literatura informativa e do outro lado eu tenho a literatura jesuítica. E o nome está te ajudando. Literatura informativa compreende, basicamente, os relatos de viagem e crônica sobre a terra muito, entre aspas, descoberta. Então, desse lado aqui da literatura informativa, temos, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é o exemplo máximo de documento histórico-literário produzido nessa literatura informativa quinhentista. Beleza? E de um outro lado está o grande projeto colonizador, né? Se aqui eu tenho descrições da terra, aqui eu tenho de fato o projeto colonizador por meio da literatura jesuítica, escrita majoritariamente por padres que tinham o objetivo de catequizar o indígena brasileiro e, obviamente, expandir, propagar a fé católica. Deu para lembrar, né? O quinhentismo, então, uma associação ao início do processo de colonização e dentro da literatura a gente consegue perceber essas 2 vertentes, essas 2 modalidades. De um lado a informativa, do outro lado a jesuítica. Bora para a questão? A questão de número 1 é aquela questão clássica do Enem, em que eu tenho 2 textos sendo comparados. E eu sei que você tem um pouquinho de ranço desse tipo de questão, né? Você fala, meu Deus do céu, se interpretar, analisar um texto já é difícil, que dirá 2. E o segundo sendo uma imagem, você fica ainda mais ansioso para ver o que a questão exige de você. Nossa dica sempre é começar pelo enunciado. Claro que você não vai ignorar os textos, mas você começa pelo enunciado para que ele seja um grande norteador, para que seja uma diretriz de o que a questão espera de você. Vamos começar então por ele? Se liga só. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos constata-se que, ora, eu estou fazendo uma alusão direta ao período colonial, seja pela Carta de Pero Vaz de Caminha, seja por uma tela de Portinari que retrata exatamente a chegada dos portugueses. Então a questão pede que a gente faça uma comparação entre esses 2 textos. De um lado, eu tenho um texto verbal, a Carta de Pero Vaz de Caminha, olha a fonte aqui me ajudando, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Do outro lado, eu tenho um texto não verbal, uma tela, um quadro, uma pintura, uma obra de arte, que olha aqui a fonte, o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil, né? Então eu percebo que os 2 textos versam sobre o mesmo período político histórico. Vamos ver o que diz o texto 1. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450.
Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer outra coisa que lhes davam. Olha a questão aí que a gente conversou do escambo, né? Era a troca entre portugueses e indígenas. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Ou seja, eu percebo que o objetivo dessa carta de Pero Vaz de Caminha é o olhar do colonizador. Lembra dessa única perspectiva? A gente tem que ter cuidado aqui, né? Porque o indígena não fala nada nessa carta. Quem fala, quem escreve, é a visão do colonizador. E uma visão muito descritiva sobre fauna, flora e primeiro habitante, povo originário. O texto 2, a gente percebe que o Portinari, ele já faz uma outra pegada. Repara que o processo é o mesmo. É a chegada, olha aqui, uma caravela chegando ao Brasil. É a chegada dos portugueses. Mas agora tu se ligou que o que está em primeiro plano é o indígena? Tu reparou nisso? Nesse caso da carta de Pero Vaz de Caminha, o que me chama a atenção é a visão do colonizador. É ele quem descreve, é ele quem escreve esse documento histórico literário. Agora, no texto 2, eu percebo que os indígenas estão em primeiro plano. E são os indígenas que estão vendo a situação, vivenciando a situação da colonização. Então é isso que a questão quer constatar. De um lado, eu tenho exatamente a visão do colonizador e do outro, eu tenho a visão do indígena sobre o processo de colonização. Vamos ver então qual opção vai se adequar mais a este enredo. Letra A. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Eu já vou cancelar a letra A, porque ela não se preocupa apenas com literatura. Ela se preocupa e muito com o período sócio-histórico. Então, letra A, nem pensar. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus, com corpos pintados, de fato, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação a contestação de uma linguagem moderna. Não. Retrata indígenas nus até aí tudo bem, mas o grande significado é arte acadêmica? Não. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. É isso, é o olhar do colonizador, é o olhar unilateral. O que significa isso? Eu só tenho a visão do colonizador, eu só tenho a visão de um lado da história. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Não foi isso que a gente conversou? Olha lá, aqui eu tenho a visão do colonizador, aqui eu tenho a inquietação dos nativos acerca dessa chegada, acerca dessa colonização. Tem cara de ser a letra C. Mas vamos analisar D e E, né, pra gente ter certeza. Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, show de bola, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Não, a carta tinha uma função social, exatamente relatar, retratar, descrever o processo de colonização. É um documento, inclusive, histórico. Já o quadro não. O quadro é arte, e se é arte tem um papel reflexivo. Não, letra D nem pensar. Letra E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Quase certa. A única diferença, gente, é que o Portinari nem vivo era quando Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta, né? Então eu não posso dizer que elas foram produzidas no mesmo momento. Elas representam o mesmo momento histórico, mas elas não foram escritas, não foram produzidas em um mesmo momento histórico. Elas falam sobre o mesmo momento, mas não foram produzidas no mesmo momento. Beleza? Portanto, nosso gabarito de fato é a letra C. Beleza? Bom, então deu já para aquecer, deu para ver como é que vai ser o ritmo da aula, a gente vai relembrar a escola literária e olhar para uma questão modelo Enem em cima dela. Vamos continuar nessa pegada do quinhentismo para a gente ver a questão de número 2. E aí se liga, olha como a carta de Pero Vaz de Caminha é presente na sua prova. Olha como esse documento histórico-literário acaba aparecendo com frequência na sua prova de linguagens e como que isso demonstra uma
interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, não é verdade? Porque se você for parar para pensar, geralmente você estuda essa carta, você tem contato com a carta de Pero Vaz de Caminha nas suas aulas de história. Às vezes, para falar de grande navegação, também nas suas aulas de geografia, sociologia e filosofia. Ou seja, seria um assunto mais abordado na parte de humanas. Mas olha como é que a literatura, o tempo todo, vai representar momentos históricos. E isso representa bem a questão da interdisciplinaridade tão abordada pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Então vamos continuar nessa pegada. Olha lá a fonte, carta de Pero Vaz de Caminha. A gente tem a pegada ainda do quinhentismo e a dica que eu te dei é sempre começar pelo enunciado. Bora ver. A carta de Pero Vaz de Caminha, e legal que eles colocam no enunciado, né, para chamar bastante a sua atenção, que é uma questão vinculada ao quinhentismo. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o, olha isso aqui, ó, projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então eu quero falar sobre o projeto colonizador. O que eu falei para você que era o projeto colonizador? Exatamente você tornar o indígena mais produtivo ao processo de colonização. Por meio de que ferramenta? A catequese, a expansão da fé católica em terras brasileiras. Vamos ver se isso de fato é constatado nesse trecho da carta. Vamos lá. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Até agora a gente só está descrevendo a terra, né? Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Ou seja, já vi ali uma pegada extrativista que ainda não deu certo, ainda não reparei se tem ouro, se tem prata, se tem algum metal, se tem ferro, ainda não vi nada disso. Porém, posso te dar uma dica? Sempre que você se deparar com um texto curto no Enem, um texto pequeno como esse, é um texto de um parágrafo, beleza? Toda vez que você estiver lendo um texto curto e houver as palavras de natureza adversativa, o que é uma palavra de natureza adversativa? É aquela palavra que vai exprimir oposição, contraste, quebra de expectativa. Foca naquilo ali. Eu tenho a certeza de que o trecho que o Enem vai retirar para fazer a sua questão está ali. Porque, gente, é um texto muito pequeno, mas que no final, ó, porém, aparecem duas quebras de expectativa. Concentra nisso. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que, marca isso, será salvar esta gente. Aqui está o projeto colonizador. Quando ele se refere à palavra gente, ele está fazendo uma referência a quem? Aos indígenas. E como é que ele vai salvar os indígenas? Pelo processo da catequese. Se ligou? Guarda essa dica no teu coração. Todas as vezes que no final de um texto pequeno houver uma sentença, um conectivo, uma conjunção de valor, porém, entretanto, contudo, todavia, foca nisso. Foca nisso porque provavelmente o teu gabarito está ali. E aqui não foi ao contrário. Quando ele diz, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, é quase que uma ironia, né? Gente, o indígena salvar por meio da catequese. Então eu preciso ver uma opção que dialogue com esse processo. Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Minha questão já acabou, né? O gabarito de cara já aparece na letra A. Mas vamos ver as outras para a gente não se precipitar. Letra B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Lindezas é um texto sobre o Brasil. Não tem nada a ver com descrever, enaltecer prosperidade portuguesa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Ele disse que até agora ele não viu ouro, não viu prata. Provavelmente é um trecho relacionado ao início da colonização. Então, até agora, eu não tenho como descrever esse potencial econômico. Letra D.
realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Em momento algum falou-se na pobreza, né? É um povo de muitos bons ares, não se falou em pobreza dos habitantes nativos. E letra E, criticar o modo de vida dos povos autóctones. Essa palavra aqui é legal, tá? Povos autóctones, inclusive você poderia ter usado na tua redação de 2022. Lembra do tema de 2022? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Povos tradicionais poderiam ser chamados de povos autóctones, era um sinônimo maneiro, para evidenciar a ausência de trabalho. Em momento algum existe uma crítica nessa carta, portanto consagramos o nosso gabarito da número 2 como letra A. Beleza? Deu para lembrar aí de quinhentismo nessas duas modalidades, vinculadas à literatura informativa, Carta de Pero Vaz de Caminha, e à literatura jesuítica, no intuito, no fito, no objetivo, na finalidade de criar ali um processo de catequese ao elemento indígena. Show de bola? Então a gente pode já passar para o nosso segundo movimento literário de revisão, que é o Barroco. Aqui a gente riu a beça nessa aula de Barroco, né? A galera lá no chat, na aula de Barroco, ficou alucinada com Gregório de Matos Guerra. Galera, Barroco, lembra desse nome? Se o quinhentismo você associou ao ano de 1500, o Barroco a gente associou a uma pérola em formato anômalo. Lembra dessa definição? Pérola dada à exuberância, à ostentação do Barroco. E em formato anômalo, porque nós tínhamos muitas dualidades, muitas contradições, visões conflituosas para refletir o período histórico do Barroco, que lá na Europa, eu me reporto ao ano de 1517, naquele tenso movimento de reforma religiosa instaurada pelo padre Martinho Lutero, o padre alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica, principalmente as de ostentação, simonia, indulgência, e logo em seguida uma resposta contundente da Igreja Católica, que foi a Contra-Reforma. Então o Barroco vai ser exatamente esse período marcado por tensões, divisões completamente paradoxais, divisões completamente antagônicas, opostas, antitéticas, beleza? E aí a grande figura que surge no Barroco é o apelo de Jesus Cristo crucificado, para mostrar bem essa questão da religiosidade, mas também do sofrimento vinculado à época, beleza? O grande nome da poesia barroca, né, aqui no Brasil é o Gregório de Matos, que ganha um carinhoso apelido à época, lembra disso? Que é o Boca do Inferno. Lembra dele? Boca do Inferno por quê? Primeiro pra gente já pegar nessa margem aí da religiosidade, se eu tô num período que a Igreja Católica ainda tá dominando o meu pensamento e eu chamo alguém de Boca do Inferno, cara, é porque esse cara aí, sei lá, né? Ele não estava muito vinculado aí às práticas da Igreja Católica. E por que Boca do Inferno? Ora, esse cara fazia crítica social a todos, desde um mero comerciante até os administradores, né, justamente ali da Bahia, do período colonial. Então você tem uma poesia que vai ser uma poesia crítica, uma poesia engajada para criticar a estrutura administrativa vigente na colônia. Por isso ele vai receber esse carinhoso apelido dentro da sua produção de poesia satírica, que é o Boca do Inferno. Mas Gregório de Matos também fez produções líricas. Lembra da Angélica? Anjo na cara, ou seja, aquela mulher que parecia ser um anjinho de candura, ao mesmo tempo seria uma associação à Eva bíblica, aquela mulher que desvirtua o homem da igreja, aquela mulher que vai exatamente conduzir o homem ao pecado. E aí ele faz bem esse jogo dual, né, chamando a Angélica, que ora parece ser um anjo, ora parece ser um diabo, né, um ser diabólico dentro dessa poesia. A poesia sacra é a poesia, de fato, né, mais religiosa, em que há um apelo sentimental ao perdão divino, né, e aí a poesia é lotada de conceptismos e cultismos, né, como um jogo argumentativo para que, de fato, eu consiga, por meio da arte, por meio da poesia, por meio do poema, o perdão divino. E por fim, né, aqui que o chat veio abaixo naquela aula, né, quinta série B, a poesia erótica. A poesia erótica em que ele vai trazer
trazer um lema muito usado até hoje na literatura, que é o lema do Carpe Diem. E na visão barroca, esse Carpe Diem significava aproveitar todos os instantes da vida, porque a vida é breve, a vida é passageira, e por essa razão eu preciso aproveitar todas as oportunidades que a vida tem para mim. E aí, evidentemente, né, esse lado erótico acaba sendo ali, saltando aos nossos olhos, até que chegamos à grande poesia que ele leu para uma freira chamada Pica-Flor. Né, ele destina lá esses versos a uma freira que lhe chamou de Delgado, né, pela fisionomia magra, e ele dá uma resposta dizendo que ele é o Pica-Flor. E aqui nós temos uma associação, ainda que de forma, ainda que em analogia, né, de forma análoga, assim, órgãos sexuais, né, o pica e a flor sendo ali os respectivos órgãos genitais, tanto dele quanto da mulher. Então, há uma ideia de uma certa pluralidade nessa visão barroca do Gregório de Matos, que certamente aparece na tua prova do vestibular. Beleza? E quando a gente fala de barroco, a gente precisa sempre resgatar a influência do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele continua, né, ele perpetua aí o trabalho do Padre José de Anchieta, lá do quinhentismo, que era qual? A catequese do indígena. Então isso perpetua-se, né? Essa ferramenta vai ser perpetuada no barroco, uma vez porque eu ainda estou no período colonial. Então essa catequese, essa evangelização, esse fato de tornar o indígena, né, um potencial, um aliado, né, ao processo de colonização, se faz presente ainda no barroco, justamente com esse Padre Antônio Vieira, que é mais um padre jesuíta que veio exatamente para o Brasil nessa missão de catequizar, de colonizar o indígena. E aí, galera, o gênero textual, né, com o qual o Padre Antônio Vieira vai trabalhar é o sermão. Lembra quando você levou aí da última vez uma bronca da tua mãe, uma bronca do teu pai? Não foi um sermão que tu ouviu? Né, uma espécie de bronca, né? E aí você ficou ouvindo aquela bronca, você ficou ouvindo aquele sermão, porque o objetivo era um caráter moralizante. O que é um caráter moralizante? Era te ensinar, te dar uma lição de moral sobre alguma coisa, te dar uma lição de vida sobre alguma coisa? O Padre Antônio Vieira usou esse mesmo recurso na época do Brasil colonial. Ele pegava o sermão bíblico e transportava por meio da catequese aos indígenas. Então ele tinha muitas interlocuções, muitas formas de você alcançar aquele ouvinte, aquele indígena, por meio de um sermão religioso. Beleza? Vamos ver então como que isso aparece na prova de linguagens do Enem. A começar, acabei de falar dele, já apareceu aqui um sermão religioso. Olha aqui a fonte para te ajudar. Antônio Vieira, Vieira A, Antônio Vieira, padre jesuíta. Dica, começa pela questão. No sermão da 60ª, Padre Vieira questiona a eficácia das pregações. Olha como é que é um sermão, né? Ele vai pregar dizendo, será que eu tô conseguindo te alcançar? Será que eu tô conseguindo te persuadir? Será que eu tô conseguindo te convencer? Ele questiona a eficácia das pregações. Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal. Tu se ligou que o enunciado já tá te direcionando para as interrogações, olha a palavra aqui, ó, para as interrogações, para as perguntas que serão feitas nesse texto? Então o foco tá ali. Quando a gente for olhar esse trecho do sermão da 60ª, a gente vai ter que dar uma atenção maior, ó, às interrogações, e há várias, né? São várias perguntas que ele vai fazer ao longo dessa pregação. Vamos ver quais são. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Olha como é que ele já começou. Ele está dizendo que, nesse momento do período colonial, a palavra de Deus faz parte do nosso convívio. Olha lá, nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações. Ou seja, o sermão já era algo frequente. Mas vamos lá. Se eu tenho muitas pregações, se eu tenho se o sermão acaba se disseminando de uma forma muito eficaz, ora, eu preciso de um resultado. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Ou seja, eu estou pregando, mas eu não estou vendo resultado. Olha aí a persuasão. Não há um homem
que em um sermão entre em si e se resolva? Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Ou seja, eu falo e vocês não aprendem nada? Eu te dou uma lição de moral, eu te dou um sermão e você não muda a sua conduta? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Ou seja, a palavra de Deus ainda é importante e você tem que seguir. Olha como é que isso representa a catequese. Olha como é que isso representa a doutrinação. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Ele vai ratificar, corroborar, intensificar a mesma ideia. Se eu estou pregando aqui há bastante tempo, se vocês já conhecem a palavra de Deus, vamos colocá-la em prática. Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar e a vós que aprendais a ouvir. Olha o final. Esse sermão vai servir para o padre, para que ele possa pregar, para que ele possa falar melhor a palavra de Deus. E para você que está me ouvindo, para o indígena, aprendais a ouvir e a colocar em prática todos esses ensinamentos, entre aspas. Beleza? E aí, vamos lá. Qual será a opção que vai resumir esse rolê, uma vez que ele quer o principal objetivo, né? O principal objetivo do uso dessa estratégia discursiva sucessiva de interrogações. Letra A. Provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. A todo momento ele falou isso, né? É como se ele estivesse chegando ao indígena, trazendo o indígena para dentro do sermão por meio dessas interlocuções. Havia nesse sermão uma espécie de diálogo, uma espécie de trazer o indígena, chamar a atenção do indígena para dentro dessa questão. Então a letra A me soa verdadeira, mas vamos ver as outras. Letra B. Conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações, não a sua própria reflexão, a reflexão da doutrina. A reflexão da doutrina. Letra C. Apresentar questionamentos para os quais a igreja não possui respostas. Ele não quer que você reflita sobre os dogmas da igreja. Ele quer que você seja catequizado pelos dogmas da igreja. São coisas diferentes. Letra D. Inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações. Inserir argumentos, não. Ele está chamando a sua atenção indígena para você ser mais eficaz no processo de colonização. E letra E. Questionar a importância das pregações feitas pela igreja durante os sermões. Não somente. Não é somente o papel do pregador, mas é também do ouvinte que não coloca em prática. Gabarito letra A. Despertar o interesse do fiel para que ele possa justamente estar alinhado com essa palavra divina durante o processo de catequese. Beleza? Então 3. Fechamos na letra A. Questão de número 4. Olhei para a fonte, já vi lá o pica-flor, né? Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Vamos para a questão para ver o que ela vai exigir de mim. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por... Pô, questãozinha já te deu ali 2 informações de graça, né? Já mandou para você que tá no barroco. Se você não tinha visto ali a fonte, ela já botou aqui, jogou, escancarou, destacou que é o Gregório de Matos. Já botou o autor e a escola literária. Facilitou a sua vida à beça. Mas vamos ver o que quer dizer esse soneto do Gregório de Matos. Lembra o que é um soneto? Conversamos já sobre isso, né? Um soneto é um poema de forma fixa, estruturado em 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais. Lembra disso? 4-4, 3-3. A gente já falou algumas vezes sobre o que é um soneto. Vamos ver o que este diz. Quando Deus, olha como a religiosidade se faz presente, né, no barroco. Já começa fazendo alusão à Igreja Católica. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido,
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Quando eu faço uma alusão à Páscoa, eu faço alusão ao Cristo ressuscitado. O dia mais importante para o catolicismo, né? O dia em que Jesus ressuscitou, depois, obviamente, sua morte. Então, olha qual a importância que ele dá a isso. Pois, mandado pela alta majestade, nos redimiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus? Olha a crítica. Que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro. Cara, olha como é que o Gregório de Matos era um cara inteligente. Ele começou numa pegada religiosa, ele foi lá na redenção de Deus, ele foi lá na questão da Páscoa, do povo hebreu, para criticar o administrador local. Olha isso, veio extirpar, arrancar dessa cidade o faraó do povo brasileiro, aquele cara que acha que manda e desmanda dentro desse território. Olha como é que o cara era inteligente, né? Ele tem exatamente um início, né, de elo religioso, de elo sacro, para depois vir com a sua boca do inferno e criticar a administração vigente. Vamos ver então qual opção mais se aproxima a essa interpretação. Letra A. Visão cética sobre as relações sociais. B. Preocupação com a identidade brasileira. C. Crítica velada à forma de governo vigente. D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Ou letra E. Questionamento de práticas pagãs na Bahia. Galera, visão de mundo que apresenta princípio barroco. Esse princípio barroco de dualidade, de tensão, de conflito, é abordado pelo Gregório de Matos justamente numa base sacra, numa base religiosa, que por fim, lá no penúltimo verso do soneto, acaba por criticar a forma de governo vigente, gabarito letra C. Beleza? Na nossa aula de barroco, a gente falou demais, né? Tanto do Gregório de Matos quanto do Padre Antônio Vieira. Mas eu trouxe uma questão diferente para vocês do barroco hoje, que é uma questão que fala sobre o aleijadinho, que certamente você já ouviu falar nas suas aulas de artes plásticas. E você sabe que hoje a prova de linguagens do Enem não é apenas uma prova de língua portuguesa ou de literatura. Ela contempla também a linguagem artística. Linguagem artística essa que pode aparecer em forma de quadro, em forma de escultura, em forma de obra de arte. Por isso que eu trouxe aqui pra gente uma escultura do Aleijadinho. Caiu na prova do Enem, uma prova recente, para que a gente possa ver como foi essa abordagem. Vamos pro enunciado. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. Se você tomar cuidado, se você ler esse enunciado com bastante cuidado, com bastante perspicácia, você chega no gabarito. Porque olha só, ele vai dizer, com contornos assimétricos, riquezas de detalhes nas vestes e nas feições. Essa palavra aqui vai ser importante pra gente. Quando a gente volta lá na escultura, olha a feição dessa imagem religiosa. É uma feição popular. Então eu pego exatamente aqui uma imagem aparentemente religiosa, mas eu atribuo a ela um dado mais popular, um dado mais, inclusive, corriqueiro. Essa visão aqui não é uma visão sacra, é uma visão popular. Então essa feição de popularidade era uma marca do Aleijadinho. Vamos para as opções. Letra A, liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. Letra B, credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. C, simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Letra D, personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Eu sempre te digo isso, questão do Enem é treino e exatamente estratégia. Tu se ligou, ó? Feições e feições. Olha aqui, ó. Olha que dica linda. Feições e feições. Isso aqui não é à toa. Mas vamos ver a letra E. Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas.
Por mais que você não conheça a obra do Aleijadinho, por mais que você inclusive não soubesse interpretar essa obra na frente de uma igreja, o gabarito, que é a letra D de dado, ele vai pegar exatamente o que o enunciado reproduziu. Profundamente religiosa. Religiosa, ó, sacra, são sinônimos. Então, ó, faz uma marcação aí entre religiosa e sacra. E em seguida, feições, feições. Só tinha como ser a letra D. Cuidado que muitas vezes na prova isso acontece. Uma palavra do enunciado aparece na palavra do gabarito. Às vezes nem troca por sinônimo, é a própria palavra mesmo, ou exatamente da referência de habilidades e competências, que é uma dica que a gente sempre te dá aqui, ou então exatamente uma palavra do próprio texto. Combinado? E pra gente finalizar, terminamos aí a literatura colonial, falamos sobre quinhentismo, barroco e na nossa última aula sobre arcadismo. E aí o que conversamos sobre arcadismo? Precisávamos lembrar de um primeiro momento da Revolução Industrial que acontece na cidade. Como é que a cidade fica? Poluída, fica um caos, uma catástrofe, e o homem passa a idealizar no campo um local de harmonia, reequilíbrio. Pedi até que você ouvisse uma música, né, da Marisa Monte, dos tribalistas, chamada Vilarejo, né? E essa música foi inclusive a dica da aula passada, né? Essa música Vilarejo, ela remonta bem à questão da Arcádia. Lembra dessa correlação? A Arcádia era uma região montanhosa habitada por pastores. Então, o princípio do arcadismo, tudo tem a ver com o bucolismo e o pastoralismo. Lembra disso? Essa ideia de você evadir da cidade, fugir, sair da cidade e encontrar no campo um local de subterfúgio. Tudo bem? E aqui no Brasil esse arcadismo ganha um contorno mais específico porque ele está ligado à Inconfidência Mineira. Trouxe aqui um quadro, né, de Tiradentes esquartejado. Então a gente entende que esse movimento literário, o arcadismo, ele está super intrínseco, super relacionado ao processo da Inconfidência Mineira e posteriormente ao processo de independência do Brasil. Beleza? Vamos lá então. Questão número 6 fala exatamente sobre Tiradentes. A conhecida pintura de Pedro Américo, 1840-1905, remete a um fato histórico relacionado à seguinte escola literária brasileira. Letra A, barroco. Letra B, arcadismo. Letra C, naturalismo. Letra D, realismo. Ou letra E, romantismo. Ora, se Tiradentes está associado à Inconfidência Mineira e o ciclo do ouro, a Inconfidência Mineira, está ligada ao processo do arcadismo, a questão ficou moleza, gabarito letra B de bola. Tá legal? E pra gente finalizar, questão de número 7. Começamos com uma questão que comparava dois textos, finalizamos a aula mais uma vez com uma questão que compara outros dois textos. Vamos ver aqui a fonte. Cláudio Manuel da Costa. Ora, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, arcadismo. Bora ver o que o enunciado diz. Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é... Ou seja, a questão já está me dizendo que o que está escrito no texto 1 vai ser corroborado, vai ser ratificado, vai ser confirmado, validado pelo texto 2. Ou seja, eles possuem o mesmo conteúdo. Vamos ver qual é. Texto 1 é uma música linda, inclusive eu tenho uma memória muito afetiva dessa música, porque é uma das músicas favoritas da minha avó. A minha avó canta até hoje essa música e todas as vezes que eu olho para essa questão, naturalmente eu me emociono. Olha o que a questão diz. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Esse início de canção traz exatamente essa visão bucólica, essa visão de simplicidade, essa visão de que o campo, vejam bem, eu quero uma casa no campo. Essa ideia de você descansar, se recompor, se reenergizar, se reequilibrar junto à natureza, vinculada a uma vida de simplicidade. E isso, obviamente, vai ser a pauta de Cláudio Manuel da Costa no texto 2. Olha lá, se o bem desta choupana pode tanto, choupana é uma casa no campo, é uma espécie de cabana, é uma espécie de chalé
né, totalmente simples, totalmente singelo, vinculado ao campo e à natureza, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade. Ou seja, o campo, né, esse aspecto pastoril, esse aspecto bucólico, ele tem outros valores, que não são valores de riqueza material, mas sim valores de riqueza afetiva. Olha lá, em afetos de alegria. Bora ver então a opção que mais se aproxima desse rolê. Letra A. O uso da emoção em detrimento da razão. Esquece. Arcadismo era o uso da razão. Lembra dos princípios iluministas? Então, letra A tá fora. Letra B. O desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais. Isso aqui é quase um agronegócio, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Desejo de enriquecer no campo, não é isso que eu tô falando. Não é riqueza material, é o lado mais afetivo. Esquece. Letra C. A dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. Vamos botar um ponto de interrogação nessa letra C, porque ela pode me induzir, né? A dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. Letra D. O aproveitamento do dia presente, o carpe diem, pois o tempo passa rapidamente. Vou botar novamente um ponto de interrogação, porque ela poderia sim ser associada ao arcadismo. Letra E. O sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos. Vou botar de novo um pontinho de interrogação, porque ela também representa valores árcades. Ou seja, eu só posso descartar A e B. C, D e E, se a gente for olhar de maneira mais fria, poderiam fazer alusão ao arcadismo. Mas qual delas representa mais a aproximação entre textos? Eu quero uma casa no campo, a minha choupana no campo, a minha moradia é o campo e não mais a cidade. Por isso, gabarito letra A, o sonho de uma vida mais simples e natural no campo, evidentemente, distante dos centros urbanos. Beleza, meus amores? Bom, na semana que vem estaremos online e ao vivo novamente e aí vamos dar mais um passo na nossa linha do tempo para conversar sobre um novo movimento literário que, na Europa, tudo tem a ver com a Revolução Francesa e aqui no Brasil, tudo tem a ver com esse processo de independência que vem depois da Inconfidência Mineira. Então, a partir da semana que vem, a gente segue a linha do tempo para entender como que o romantismo se consolida aqui no Brasil como movimento literário. Beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.